Boa noite, irmãos. Vou falar de novo, hein? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Você pode ir voltando para o teu lugar. Você que entregou o teu dízimo e a tua oferta. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. Amém? Quantos têm fome e sede da palavra de Deus aqui? Oh, aleluia. Sabe, irmãos, a gente tem que vir animado para o culto mesmo, como alguém que está com fome. Jeremias diz que quando recebeu a palavra, ele as comeu. E sabe que a palavra de Deus, ela é bom alimento para o nosso espírito. Nosso espírito se alimenta quando nós ouvimos, recebemos a palavra de Deus. Agora, existe uma forma de receber. O próprio Jesus nos ensinou, vê depois como ouvis. Então, de fato, eu quero te inspirar a você ouvir da maneira certa para que a palavra possa produzir na sua vida e na minha vida frutos e frutos que permaneçam. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai, eu te dou graça, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida, Senhor, de cada pessoa que está aqui. Obrigado pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua unção, pela tua inspiração. Nós, Senhor, não queremos sair daqui mais informados. Nós queremos, Pai, sair daqui inspirados pela revelação da sua palavra. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, olhos do entendimento sendo iluminados. Corações, Pai, sendo abertos, ouvidos espirituais aguçados, Pai, para receber de toda boa influência da sua palavra. E eu sei porque sei, Pai, que a partir dessa noite as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Eu quero, Pai, tornar pública a minha confiança e dependência do Senhor. Nós sabemos, Pai, que é a tua unção que despedaça jugo. E nós, Pai, confiamos nessa unção. Confiamos, desejamos a manifestação dessa unção. E eu declaro, Pai, em fé, que tudo aquilo, Pai, que tenta roubar a atenção nossa como filhos de Deus da sua palavra, eu declaro, Pai, falido em nome de Jesus. Nós, Pai, oramos e cremos desde já. Você creu e creu, diga amém. Amém. Oh, glória a Deus. Então, assim como nós já ouvimos aqui, irmãos, nós vamos hoje encerrar esse ciclo. Passou rápido, 10 semanas, falando a respeito dos valores do nosso ministério. E eu acredito que ao final desse tempo você está mais maduro do que estava no início dele. E essa é a proposta mesmo de recebermos a palavra de Deus, amém? E hoje nós vamos falar sobre vida abundante. Olha para alguém do seu lado aí e diga vida abundante. Aleluia. Agora fala como quem está animado, irmão. Olha para essa pessoa de novo e diz vida abundante. Não pode falar vida abundante como fala escassez não, irmão. Tem que falar vida abundante. Aleluia. Essa é a vida que Deus tem para nós. Não é? Então nós vamos meditar na palavra, vamos estudar aquilo que a Bíblia tem para nos trazer a respeito desse assunto. E, irmão, deixa eu te dizer, fique animado com a palavra. O salmista disse que ele se alegrava com as promessas do Senhor, como quem achava grandes despojos. Amém? Então você tem que se alegrar com a palavra como se tivesse caído 1 milhão na sua conta agora. Aleluia! Oh, aleluia! Então fica animado com a palavra, irmão. Não fica com seus olhinhos que nem câmera não, batendo só olhando para mim não. Se anima com a palavra que você se anima, que você celebra, ela funciona para você. Amém? Então eu quero te inspirar a ficar acordado, animado. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Aleluia! Você está num culto, irmão. Amém? Aleluia! Seu Jesus está vivo. Glória a Deus. Eu quero convidar você a gente começar aqui no texto de João, no capítulo 10, no verso 10. Esse de fato é o texto base da mensagem. João no capítulo 10, no verso 10. Aleluia. A Bíblia diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e... Agora Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos ler mais uma vez, para você pegar esse texto no seu coração por dentro. A Bíblia diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e... Aí Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em... Oh, aleluia. Então, irmãos, preste atenção. Jesus está tornando conhecido o propósito da sua vinda à terra. Quando ele diz, olha, eu vim para que vocês tenham vida e não qualquer vida, mas uma vida em abundância. Agora, Jesus, irmãos, traz para nós, ou traz para a humanidade também o significado ou o sentido do ladrão estar no mundo. E de fato a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno.
Mas o ladrão, ele tem 3 atribuições ou 3 coisas que ele faz. E a Bíblia diz, ele vem para roubar, matar e destruir. Agora, de fato, Jesus diz, olha, mas agora eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu vim para que vocês tenham vida. E não qualquer vida, mas uma vida em abundância. Agora, de fato, irmãos, algo que se instalou muitas das vezes no cristianismo, por falta de conhecimento, ou por meio da ignorância, foi que a vida cristã, e de fato nós sabemos que todos nós temos uma viva esperança. E a nossa viva esperança não está limitada a coisas terrenas. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que se a nossa expectativa, se a nossa esperança está apenas conectada a essas coisas terrenas, nós somos miseráveis. Não é? Nós temos uma expectativa, uma esperança que vai além dessas coisas. Agora, de fato, irmãos, Deus em nenhum momento na Bíblia nos inspirou a viver na terra como alguém, olha, sofra na terra, porque quando chegar no céu vai ser a sua recompensa. Mas muitas vezes não é anormal você encontrar cristãos que vivem debaixo dessa consciência. Não, eu estou passando aqui pela prova e quando eu chegar no céu eu vou dar glória a Deus. Vai ser então o dia da minha recompensa. Agora, de fato, irmãos, a Bíblia diz que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça iriam reinar em vida. Não diz reinar no céu, diz reinar em vida. A própria Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, o salmista diz isso, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, quem disse, irmãos, que a gente vai viver na terra, sei lá, 80, 90, 100 anos, como miserável? Quem foi que falou, irmãos, que a gente tem que viver na terra gemendo e chorando para chegar no céu? O que importa é eu chegar lá, porque quando eu chegar lá, meu Deus, a minha alegria vai ser lá. Não, irmãos, tem uma vida abundante para ser vivida aqui na terra. E Jesus tornou isso claro, porque eu sempre digo isso, a maioria das mensagens eu falo isso, se o evangelho fosse apenas mudar o final da nossa vida, já seria muito bom. Se fosse apenas mudar o nosso destino no que diz respeito ao nosso ponto final, já seria muito bom. Mas Deus ainda fez questão de mudar o nosso trajeto até o ponto final. Aleluia! Então, se fosse só Jesus ter vindo para nos livrar do inferno, seria bom, mas Ele ainda deixou claro, eu vim também para te dar vida e vida em abundância. Com essa alegria toda, irmão? Oh, aleluia! E às vezes a gente se acostuma, de fato, eu já li, a gente constantemente fala esse texto aqui na igreja, né, que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Irmãos, o Senhor me chamou a atenção recentemente para começar a celebrar coisas simples. Eu estava passando na praia aqui, e isso foi algo muito pessoal, o Espírito Santo falou comigo, e eu estava olhando a praia, e já disse aqui, mas confesso a você, não sou alguém que ama muito a praia, não sou alguém que ama muito Santos, no sentido de amar praia, porque eu gosto de morar aqui por causa da praia. E eu estava passando na orla de Santos e me veio uma pergunta. Eu falei, meu Deus do céu, por que as pessoas passam 2 horas e meia em final de semana e feriado para descer para cá? E aí o Espírito Santo falou para mim, você só pergunta isso porque você já se acostumou com a paisagem. E às vezes as pessoas estão tratando o evangelho assim. Já se acostumaram com João 10:10. E por isso, ele veio para que eu tenha vida em abundância, e nem reagem mais. Agora eu falo isso para um novo convertido, irmão. Aleluia. Fala isso para um novo convertido. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você era morto e você tem vida. Você era pobre e hoje você é rico. Você era distante de Deus, mas agora você é filho de Deus. Mas eu já sei disso, Gabriel. Não importa quantos anos você tenha de crente, isso não pode te engessar. Isso tem que te animar cada vez mais. Eu sei para onde eu ia e eu sei para onde eu vou. Jesus mudou o curso da minha vida. Às vezes a gente olha para o evangelho como eu olhando para a orla de Santos. Já estou acostumado. Mas deixa eu te dizer, irmãos, a vista do evangelho é tão linda que a gente não tem o direito de se acostumar e tratar como comum e normal. Amém. Aleluia. Então o Espírito Santo chamou minha atenção, sabe, olhe para textos como esse e celebre. Eu vim para que você tenha vida e não qualquer vida. Não é uma vida miserável, uma vida gemendo e chorando, uma vida, oh meu Deus, que prova. Não, é uma vida abundante. E sabe, querido, eu fui olhar o sentido dessa palavra no grego e o significado dessa palavra é algo que excede o comum, que excede o natural, ou eu poderia dizer, mais do que necessário. Você pode repetir isso, diga mais do que necessário.
E hoje à tarde eu estava lendo esse texto e subiu, veio para mim, como diz o nosso amado, que quando nós entendemos o que é ter uma vida em abundância, a gente passa a desfrutar do El Shaddai em todos os momentos da nossa vida. O que é El Shaddai? É o Deus mais do que suficiente. E sabe, irmãos, Deus provou em Cristo que Ele não estava interessado em apenas ser o suficiente. Ele demonstrou em Cristo que isso, ou a redenção, seria para o suficiente e para mais do que suficiente. Cristo é a prova perfeita de que Deus não queria apenas nos livrar do inferno, mas que queria povoar a terra com um povo que não é da terra, é do céu, mas tem o DNA do céu aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. O que é uma vida abundante? É uma vida onde se tem mais do que é necessário. Então, quando Jesus diz, olha, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, Ele está dizendo, eu não quero que você tenha apenas o que é necessário, eu quero que você tenha mais do que necessário. Agora, nós podemos, irmãos, limitar isso debaixo de um entendimento a respeito de apenas coisas financeiras. E, de fato, é nesse foco que eu vou com você hoje. Mas, antes disso, o Senhor me direcionou a falar que vida abundante é você não acreditar que depois dos 40 é só dor, ai. Vida abundante, irmão, é você ser fora da curva. É você ser fora da média. Vida abundante é quando todo mundo diz, depois dos 40 começa ai aqui, ai acolá. Você não. Depois dos 40 a gente passa a ser sócio da farmácia. Você não. Porque Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Aleluia. Eu não quero condenar se você tem comprado remédios, mas deixa eu te dizer, a vida original que Deus projetou para você em Cristo não é assim. Aleluia. Sabe o que é viver em abundância em meio à crise e prosperar? Deixa eu te dizer, irmão, nos últimos 2 anos a gente viu o que é viver em abundância. As pessoas pensam que viver em abundância é ter um carro bem caro, uma roupa cara, uma casa cara, mas deixa eu te dizer, viver em abundância, irmãos, é depois de 2 anos você olhar para a sua saúde financeira e dizer, eu estou bem. É olhar para você e dizer, eu estou vivo. Aleluia. Aleluia. Você já agradeceu ao Senhor hoje porque você está vivo? Parece comum, irmão. Mas deixa eu te dizer, a gente tem que ser grato. A gente tem que ser grato. Agora veja, esse texto, irmãos, ele ficou borbulhando dentro de mim hoje durante o dia. E esse mesmo texto na versão NVT, João no capítulo 10, no verso 10, a Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Agora Jesus diz, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena diga vida plena. Vida plena. Sabe que plenitude é não ter falta de nada, irmão. Então Deus não tem interesse na sua falta. Vou falar mais uma vez, Deus não tem interesse que você viva em falta. E então, se eu pudesse hoje falar para você o significado do que é ter uma vida abundante, nós entendendo e olhando para a palavra de Deus e vendo que a Bíblia, por várias vezes, tanto o apóstolo Paulo, quanto o autor da carta aos Hebreus, coloca a nossa vida como uma caminhada ou uma carreira que devemos correr. Se eu pudesse dar a minha versão do que é vida abundante, seria, vida abundante é desfrutar, ou é viver na sua jornada, sem ser interrompido pela falta. Sem ser interrompido pela falta de dinheiro, sem ser interrompido pela falta de saúde. Não. Você tem vida em abundância. Oh, aleluia. Então, o que é ter uma vida abundante? É viver, correr a minha carreira, sem ser interrompido pela falta. Amém? Aleluia. Agora, de fato, eu quero hoje trazer a sua atenção para a vida financeira. Então, eu creio, irmãos, que toda vez que Deus começa a liberar ensinamentos, é para destravar uma onda e um fluir sobre nossas vidas. Então nós estamos prontos para prosperar, não é? Porque de fato, irmãos, a religiosidade trouxe um ensino para nós, principalmente nessa época do ano. Pobrezinho nasceu em Belém, mas eu não sei você, mas o meu Jesus não era pobre. Alô? O meu Jesus não é pobre, não.
E sabe, a gente precisa talvez olhar para algumas coisas, porque algumas pessoas falam, não, a gente não tem que falar sobre dinheiro na igreja. Então tá bom, então amanhã você não usa dinheiro. Depois de amanhã você não usa dinheiro. Porque se nós não podemos falar na igreja, você não pode usar. Ué, a Bíblia está repleta de textos, irmãos, que nos ensinam a respeito desse assunto. E hoje eu quero tratar com você a respeito dele, debaixo da ótica que Jesus trouxe para nós. Uma vida mais do que é necessário. Amém? Vamos olhar Isaías no capítulo 1, no verso 19. Isaías no capítulo 1, no versículo 19. A Bíblia diz, se quiserdes e me... O que vai acontecer, irmãos? Aleluia. Então veja que Deus não está com problema, não, de você comer o melhor dessa terra. Ele só está dizendo, se você quiser ir me... E eu acredito, e eu vou fazer essa pergunta, quantos querem comer o melhor dessa terra aqui? Então nós podemos dizer que 50% está resolvido. Agora, os outros 50% é ir me ouvirdes. Amém? Diga que querer. Quantos querem? E ouvir. Então se eu quero e eu ouvir, então eu vou comer o melhor dessa terra. Agora, Deus está deixando claro, irmãos, que comer o melhor dessa terra não é mais com Ele. Fazer igual o pastor, né? Dá aquela coçadinha aqui. Se quiserdes e me ouvirdes, quando ele coloca isso, ele está dizendo, é com você. Diga, é comigo. Aleluia. 3 João, no capítulo 1, no verso 2, no capítulo único, no verso 2, João, ele está falando com Gaio, e ele diz, amado, acima de tudo, diga acima de tudo. Ele diz, faço votos por tua pobreza. Pobreza, irmão? Diga prosperidade. Ele diz, e saúde, assim como é próspera a tua. Veja que próspera ou prosperidade tem 2 vezes nesse texto. Deus tem interesse que você seja próspero. João está falando com o Gaio, ele está dizendo, amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde. E eu poderia dizer, Igreja Verbo da Vida Santos, acima de tudo, Deus faz votos, Deus tem interesse na tua prosperidade e saúde. Agora veja que ele coloca prosperidade, logo depois, assim como é próspera a tua. Olha que interessante, a nossa prosperidade aqui tem a ver com a nossa prosperidade aqui. Vou falar isso mais uma vez. A nossa prosperidade aqui, desse lado de fora, tem a ver com a nossa prosperidade aqui. Mas que não começou aqui, começou aqui. Vamos lá, vou falar isso mais uma vez. A nossa, a minha e a sua prosperidade, quando é vista aqui, ela passa por aqui, mas ela começou aqui. O próprio Jesus, em Lucas, no capítulo 4, no verso 18, quando ele fala, olha, o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para apregoar, ou pregar o evangelho aos pobres. Colocou aqui, coloca para mim Lucas 4, 18, por favor. Pregar o evangelho aos pobres. Agora, na continuação, ele diz, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Agora, irmãos, olha esse texto. Quantos concordam que pôr em liberdade aqueles que estão cativos é a solução? Quando alguém está preso, o que ele quer? Ser livre. Quando alguém é pobre, Jesus não diz dá dinheiro. Ele diz prega o evangelho. A solução para a pobreza não é dinheiro. Se a solução para o cego é ver, a solução para a pobreza não é dinheiro. Porque dar dinheiro na mão de pobre é questão de tempo, porque vai sumir. É por isso que quando Deus quis resolver essa questão da pobreza, Ele não deu dinheiro. Ele mudou a natureza. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 8, 9, nisto conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós se fez, para que pela pobreza dele, eu e você nos tornássemos o quê? Diga, eu sou rico. Agora animado, diga, eu sou rico. Oh, glória.
Então veja, irmãos, que quando Deus quis resolver o problema da pobreza, Ele mudou a natureza. Quando nós passamos a pensar e a meditar a respeito disso, eu sou rico, Jesus se fez pobre para que eu me tornasse rico. Então veja o que João disse: ei, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, à medida que eu vou provar de prosperidade, tem a ver com o quanto eu tenho colocado prosperidade aqui dentro. E sabe, irmãos, a forma como a gente pensa vai determinar completamente o curso da nossa vida. Certa vez eu estava pensando sobre algo e o Senhor, muito sobre aquele assunto, e o Senhor ministrou no meu coração: ei, Gabriel, tudo que você gasta tempo meditando se torna grande para você. Tudo que você gasta tempo meditando. Sabe, eu não sei se você já passou muito tempo pensando em problema. Quem aqui já? Sabe que aquele problema se torna maior ainda quando você fica muito tempo pensando nele? É por isso que a Bíblia nos ensina a pensar nas coisas lá do... Quanto mais eu penso nas coisas lá do alto, maior vai ser a influência das coisas lá do alto sobre a minha vida. E naquela mesma época o Senhor disse para mim: ei, sua alma, Gabriel, ela ou será um acelerador para você ou um freio de mão. Quem dirige aí sabe que se você tentar acelerar o carro com o freio de mão puxado, não vai sair do lugar. E algumas pessoas estão dizendo: eu quero prosperar, pisando no acelerador, eu quero prosperar, mas estão com a alma, freio de mão puxado. Se não renovar a mente e pegar os princípios da palavra de Deus e colocar aqui dentro, não vai prosperar do lado de fora. Amém, irmão? Se não pegar a sua alma, a sua lindinha alma aqui, e batizar no altar da palavra e entender o que a Bíblia diz a respeito de prosperidade, você pode pisar no acelerador, meu irmão, mas você não vai prosperar. Por quê? Não vai sair do lugar. Mas quando você renova a sua mente com a palavra e com os princípios que a palavra de Deus tem para você, você vai ver um nível de aceleração tão grande na sua vida. E fato é, irmãos, que ter o favor de Deus é mais importante do que ter dinheiro. Porque ter o favor de Deus faz com que, mesmo que você não tenha dinheiro, as portas se abram sobrenaturalmente. Amém? Então a prosperidade, lembra o que nós lemos João 10:10 na NVT, que diz uma vida plena. Diga: vida plena. Vida plena. Aleluia. Agora vamos ler o Salmo 35, versículo 27. Salmo, no capítulo 35, no verso 27, a Bíblia diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam quando, irmãos? Sim. Quando? Sim. E a Bíblia diz: glorificado seja o Senhor, que se compraz, ou que se alegra com a prosperidade do seu. Sim. Agora veja, digam sempre. Isso significa que eu preciso sempre estar falando: glorificado seja o Senhor, que se compraz na minha prosperidade. Nós precisamos sempre falar: ei, glorificado é o Senhor, que se compraz na minha prosperidade. Deus não está se opondo à sua prosperidade. Deus está: vai, filho, prospera. Vai, filho, prospera. Vai, filho, prospera. Deus se compraz, se alegra, se regozija na sua prosperidade. Irmão, isso é libertador. Porque, como eu disse, muitas pessoas caíram no engano de dizer: olha, na terra a gente sofre e no céu a gente pisa nas ruas de ouro. Quem disse que a gente não pode ter ouro na terra? Alô, irmão? Você está aqui ou já foi para casa? Está aqui, né? A gente precisa desfrutar, irmão, dessa vida que Deus tem para nós. Que vida? Vida e vida em abundância, além da marca, acima do comum. Em quais áreas? Todas. Uma vida de prosperidade começa no momento em que eu nasço de novo. Por quê? Porque eu era pobre no meu espírito, mas agora eu tenho a própria vida de Deus. A vida Zoe habitando dentro de mim e fluindo através de mim. Então aquele homem que outrora estava distante de Deus, agora foi reconectado. Então, primeiro passo de prosperidade, prosperidade por dentro. Segundo passo de prosperidade, todos os dias renovando a minha mente com a palavra, pegando o que a Bíblia diz a respeito da minha vida, a respeito da minha família e colocando para dentro, Eu estou atualizando o software. Aquele software antigo pensava de uma forma, mas as coisas antigas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Eu não posso pensar, uma vez que nasci de novo, da mesma forma que eu pensava antes de nascer de novo. Amém? Algumas pessoas olham para trás, para o passado e dizem: quando eu não tinha Jesus era tão bom, não tinha problema, não tinha nada. Tem gente que ainda pensa assim, irmão.
Agora, deixa eu te dizer, sabe que quando você estava no mundo, o diabo não tentava parar você, não, porque você estava no mundo. E o processo de degradação da sua vida estava em constante movimento. Mas quando você decidiu ir para o outro lado, Jesus, a Bíblia diz que Ele nos transporta do império das trevas e nos traz para um novo lugar. Nesse novo lugar, o diabo vai tentar de todas as formas impedir com que você conheça o que a Bíblia diz a teu respeito. É por isso que a Bíblia diz, o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porque uma vez que você conhece seus direitos, você não fica no canto pensando, oh meu Deus. Não, você sabe os seus direitos. E quando você sabe os seus direitos, você tem capacidade de ir e pegar aquilo que já está disponível para você. Amém? Então, o que é nascer de novo? É dar um passo da pobreza para a prosperidade, em todos os aspectos. Agora veja, o salmista está dizendo, ei, glorificado seja o Senhor, que se alegra, que se compraz na minha prosperidade. Você já pensou, irmão, se você saísse para trabalhar todos os dias pensando dessa forma? Que Deus está alegre quando você fecha um bom negócio? Que Deus está alegre quando você encontra conexões divinas que te façam prosperar? Que Deus está alegre quando você abre a empresa que Ele colocou dentro de você como inspiração? Deus se alegra com a sua prosperidade. Irmão, isso é muito bom, a gente entender que Deus não é contra nós, Deus é por nós. E a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha para o irmão que está do seu lado e diga, Deus foi com a sua cara. Oh, aleluia. Aleluia. Então precisamos, irmãos, tirar a mentalidade de que, não, eu preciso ter falta, porque Deus está me ensinando. Não, irmãos, Deus não usa a falta para te ensinar. Aleluia. Deus não precisa, irmãos, colocar doença. Uma vez eu ouvia muito minha mãe falar isso. Que pai que vai chegar para o filho e falar, você me desobedeceu, deixa eu pegar uma doença e colocar em você aqui para você aprender. Que pai, irmão, faria isso? Cadê os pais e mães aí? Quem faria isso? Agora imagina Deus, irmão. Você acha que Deus vai falar, não, vou fazer ele passar por um tempo difícil para ele aprender? Não, a Bíblia diz que quando nós precisamos aprender sobre humildade, é só a gente ir para o lado dele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora, fato é, irmãos, que tem gente que é rica e é humilde, e tem gente que é pobre e é orgulhoso. Amém. Amém, irmão? Agora deixa eu te dizer, Deus te fez rico em Cristo Jesus. E nós precisamos começar a pensar e a nos comportar à luz dessas verdades. Agora eu quero te mostrar Jesus em exemplos dentro dos evangelhos, para você entender no que isso se faz uma verdade em nossas vidas. Eu quero ler o texto que está em João, no capítulo 6, no verso 1. Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 1. Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 1, a Bíblia diz, depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Verso 3, a Bíblia diz, então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Verso 6, a Bíblia diz, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. E no versículo 7 a Bíblia diz, respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, o que é para tanta gente? E a Bíblia diz, disse-lhe Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Verso 11, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, diga fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca.
Agora veja que interessante, irmãos, olhar para o início dessa situação e olhar para o final desse versículo aqui. Porque a Bíblia está falando que no início, o discípulo olhou para Jesus e falou: a gente não tem dinheiro para comprar pão para todo mundo não, Jesus. Aí Jesus olha e diz: tá bom, interessante, a gente não tem dinheiro. Veja, não tinha, eu estou falando de não tinha dinheiro para comprar alimento para todo mundo. Ok? Diga, não tinha. Por quê? Não é porque não tinha dinheiro, é porque tinha muita gente. Ok? A Bíblia está falando de quase 5.000 homens. Aí você pensa comigo que cada homem tinha uma esposa e provavelmente um filho. Vamos contar assim. Então seriam 15.000 pessoas. Você consegue pensar quanta gente era nessa história? 15.000 pessoas. Vamos colocar um número aqui. Agora, a Bíblia está mostrando que Jesus não se desespera porque não tinha. Porque Jesus sabia que a vida que o Pai tinha o projetado para viver era uma vida abundante. E quem vive em uma vida abundante não se desespera quando cenários de falta se apresentam para ele. Eu vou falar isso mais uma vez. Quem entende o que é viver de uma vida abundante não se desespera quando um cenário de falta se apresenta para ele. É por isso que a Rosane leu aqui, Filipenses 4, quando Paulo diz: eu aprendi a viver contente. Se eu tenho ou se eu não tenho. Não são essas coisas que vão definir a minha alegria. Por quê? Porque eu tenho o Senhor, e se eu tenho Ele, eu tenho tudo. E agora Jesus está diante dessa situação, não tem dinheiro, não tem pão. Mas aí um discípulo chega para ele e fala: olha, a gente tem um menino aí, com 5 pães e 2 peixinhos. E ele diz logo depois: mas o que vai ser isso para tanta gente? Agora eu acho interessante, querido, porque de fato na mão daquele menino não era nada para aquele tanto de gente. Mas quando aquele pouco recurso vai para a mão certa, a Bíblia diz que ele dá graças e distribui. Então vamos olhar essa história. Os recursos na mão de Jesus multiplicaram. Na mão do menino seriam apenas 5 pães e 2 peixes, mas na mão de Jesus multiplicou. Sabe, irmãos, o que é uma vida abundante é que mesmo que os recursos sejam poucos, na sua mão tem uma capacidade e uma habilidade divina para multiplicação. Pode ser que na mão dos outros era pouco. O que vai ser isso para tanta gente? Mas quando vai para a sua mão, existe em você um poder, uma habilidade, uma capacidade dada por Deus para que você multiplique aquilo que não parece nada. Sabe que Deus você serve, irmão? O Deus que multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Agora, o que é multiplicar 0? Como é que multiplica 0, irmãos? Alguém consegue me dar essa conta aí? Pois é, irmão, seu Deus é fora da caixa. Alô, vou falar isso mais uma vez, irmão. Seu Deus é fora da caixa. E quando a Bíblia está dizendo: olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, Ele está dizendo: eu vou tirar você da caixa também. Sabe de uma coisa, irmãos, alguém que não entende isso, alguém que não entende que Jesus veio dar uma vida abundante, vive apenas contido ao seu salário, e ainda reclamando do salário que tem, e ainda reclamando do chefe que tem, e ainda reclamando da fatura do cartão, e ainda reclamando do quanto o ônibus está caro, do quanto o ônibus está cheio, mas você não. Por quê? Porque Deus, em Cristo Jesus, te tornou alguém que tem acesso a uma vida abundante, irmão. O que é uma vida abundante? Mais do que suficiente. Aleluia, diga mais do que suficiente. Agora é interessante, porque lembra a pergunta do discípulo no começo: o que é isso para tanta gente? E no final ele teve que ouvir Jesus dizendo: guarda o que sobrou. Agora a Bíblia também diz que os homens ficaram fartos. Mas não tinha. Mas foi para a mão de Jesus. E o poder que operava em Jesus e sobre ele é o mesmo que opera em nós. Aleluia, nós temos uma capacidade divina, irmãos, de prosperar mesmo em meio à crise, mesmo em meio ao caos, mesmo quando dizem: olha, todo mundo vai quebrar, nós estamos em um outro patamar, vida abundante. Aleluia. Pode ser que para o mundo, o que é isso para tanta gente? Mas você vai ter para você e para distribuir.
Aleluia, irmãos, o evangelho não é apenas uma teoria. De fato, pode ser que você pode dizer: Gabriel, eu não estou provando disso na prática. Ei, irmão, é por isso que você está aqui. É por isso que eu estou aqui aprendendo o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Todos os dias, irmãos, nós estamos em um processo. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu não estou vivendo a totalidade daquilo que eu quero viver. Mas deixa eu te dizer, irmãos, eu estou numa crescente. E a cada dia que passa, eu estou mais perto da versão que Deus tem para mim. Eu quero te convidar a sair daqui hoje dizendo: eu vou prosperar, não importa o que aconteça ao meu redor, não importa o que está acontecendo no meu trabalho, não importa o que está acontecendo na minha vizinhança, eu vou prosperar. Aleluia. Você é fora da média, irmão. Você é acima do normal, você é acima do comum. Por quê? Porque você carrega Deus, meu irmão. Isso te torna alguém sobrenatural. Você carrega o próprio Deus, e com Deus vem toda a capacidade para você empreender aqui na terra. Aleluia. Mateus, no capítulo 17, no verso 24. Oh, glória a Deus. Diga: os recursos, mais animado, irmão. Diga: os recursos na minha mão multiplicam. Oh, aleluia. Agora é importante ver, irmão, o final desse versículo, onde Jesus disse: recolhei os pedaços que sobraram. Para que a gente possa provar de multiplicação, a gente precisa entender que a gente não pode sobejar. Quando sobrou, a gente guarda. Falar isso mais uma vez: quando sobrou, a gente guarda. Sabe, tem gente que fica abestalhado com dinheiro na mão, né? Você sabe? Você conhece alguém assim, irmão? Fica com dinheiro na mão, fica perdido. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia traz conceitos para nós, para que a gente viva uma vida próspera de sucesso. Agora, Mateus, no capítulo 17, no verso 24, a Bíblia diz: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiam-se a Pedro os que cobravam impostos das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? E Pedro respondeu no verso 25: sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Verso 26, respondendo Pedro, ele disse: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém? Então, eu já ouvi essa história várias vezes, né? Essa história é uma história maravilhosa. Agora, olha que interessante, irmãos, o mesmo cenário de não tinha. A verdade é que quando Pedro chega para Jesus, na verdade a Bíblia diz que Jesus antecipa a Pedro e pergunta: e de quem que se cobra? Dos filhos ou dos estrangeiros? E Pedro diz: dos estrangeiros. Aí ele diz: logo a gente está isento. Mas Jesus não pega e fala: me dá minha bolsa aqui que eu vou dar o dinheiro para você pagar o meu e o teu. Não. Jesus fala: vai até o mar, lança a tua vara, pesca um peixe, abra a boca dele e lá vai ter um estáter. Agora, irmão, não sei se todo peixe tem uma moeda na boca, acredito que não. Mas aquele peixe foi o sorteado para fazer parte do milagre. Eu acredito que Deus ficou procurando, falou: é você, abre a boca, peixinho, entra a moeda. Agora, como Deus fez, irmão, eu não sei. Mas eu sei que Jesus tinha uma confiança. Ei, eu não estou limitado à minha conta bancária. Eu não estou limitado ao que tem na minha bolsa. Quando não tem na bolsa, Deus me dá recursos sobrenaturais. E olha, vai lá, pesca. Irmão, pode ser que seja normal para você achar moeda na boca de peixe. Para mim não é. Mas aquele dia, Jesus disse: vai lá e pega a moeda para a gente. Você vai pagar o meu e o teu, Pedro, não vai faltar. Agora, eu acho interessante, irmãos, e eu disse isso aqui nos dízimos e nas ofertas algumas semanas atrás. Porque quando Jesus encontra Pedro, Pedro está pescando. Na verdade, Pedro está sendo fracassado no seu trabalho. Não conseguiu pescar a noite toda, e a Bíblia diz que Jesus pede o barco emprestado, começa a ensinar a palavra, e depois ele diz: volta lá e lança a tua rede de novo. E a Bíblia diz que Pedro encontra o que nós conhecemos como uma pesca maravilhosa, a ponto de Pedro ter que chamar ajuda: me ajuda, pelo amor de Deus, que o barco vai virar de tanto peixe que tinha. E depois que Jesus faz isso, a Bíblia diz que Jesus fala: olha, quer ser pescador de homens? Eu sempre digo que depois do milagre vem a promoção.
Porque depois que Pedro provou do milagre, da pesca maravilhosa, Jesus fala, agora eu vou te promover para um novo nível, pescador de homens. Deixa os peixes de lado aí. Agora, Pedro entrega a sua vida a Jesus, confiando naquele homem que o chamou. E agora Pedro e mais 11 discípulos andam com Jesus. Agora, a Bíblia não diz que esses 11 ou esses 12 passaram por falta em algum momento. Acredito eu, irmãos, que alguém que chama 12 homens, e você sabe que homem come bem, né? Você chama 12 homens para andar com você, pregando o evangelho, e não deixar com que nada falte para eles, eu acredito que esse alguém é alguém próspero. Então, a Bíblia também nos ensina que Jesus tinha um tesoureiro. Quem era o tesoureiro de Jesus? Um ladrão. E Jesus não coçou a cabeça e disse, rapaz, Judas sumiu com o dinheiro. Não, porque era alguém próspero. Agora veja que interessante, esse Pedro, ele entende, eu vou largar a pesca. Eu vou entregar os meus caminhos ao Senhor. E eu sei que Ele vai prover. E agora Pedro começa a andar do lado de Jesus. Eu acho interessante, querido, porque Pedro só pesca depois que Jesus chamou ele em duas situações. Nessa, debaixo de um comando, e em outra que foi depois que Jesus morreu. Que Pedro voltou a fazer aquilo que Jesus tinha tirado ele de lá. Agora, quando Pedro voltou lá por não tenho escolha, estou frustrado, estou chateado, a Bíblia diz que Jesus chega na praia com um peixe. Aquilo que Pedro estava procurando no mar, Jesus traz na areia. E disse, ei, tem aqui a provisão. Deixa eu te dizer, irmãos, olha que interessante. Pedro está lá procurando o quê? Peixe. Jesus está aqui com o quê? Peixe. O que Jesus está dizendo para Pedro? Ei, Pedro, sua provisão não está mais aí, não. Sua provisão está comigo. Então vamos lá, vamos parar para pensar, irmão. De fato, esse Jesus era muito próspero. Porque até quando ele olhava no bolso e dizia, não tem. Olhava para o tesoureiro, não tem. Falou, então tá bom, vai lá no mar, pesca um peixe, abre a boca dele e acha uma moeda que vai pagar o meu e o teu. Agora, deixa eu te dizer, irmãos, às vezes a gente se identifica com as pessoas que receberam as coisas de Jesus. Agora, evangelho não te chama para ser a mulher do fluxo de sangue. Embora a gente pode olhar o padrão de fé dela. Evangelho nos chama para ser Jesus. Nós somos cristãos, pequenos cristos. Então você, irmão, tem que ser aquele que vai dizer para alguém, ei, abre a boca do peixe, pega a moeda e paga o meu e o teu. Nós temos que ser aqueles que vão ter para nós e para quem está perto de nós. A proposta do evangelho, é por isso, irmãos, que prosperidade tem a ver com propósito. Não é para ter um carro bom, não tem nada de ruim nisso, mas não é para isso. Não é para ter uma casa boa, mas é para que quem está perto de você possa ser alcançado. E você dizer, pode abrir a boca do peixe e você vai ver que vai ter provisão. Quem anda comigo vai ver que não vai ter falta. Pode parecer que aí fora vai ter falta, pode parecer que vão demitir no trabalho, mas eu sou sobrenaturalmente inspirado por Deus para prosperar mesmo em meio à crise. Mesmo quando naturalmente não tem, Deus está trabalhando ao meu favor para que coisas aconteçam ao meu favor. Então, o que é uma vida abundante é fora da curva. E dentro desse contexto, eu acredito que a gente poderia fazer um momento de dízimos e ofertas agora, né? Ter deixado para o final. Porque, sabe, irmão, sempre eu digo isso. E hoje eu sabia que a pregação não ia ser de correr, pular e tudo mais, porque eu quero trazer um conceito para você. Porque quando a gente fala sobre dízimo e oferta, irmãos, e eu vejo Paulo falando que Deus ama quem dá com alegria, é porque falar com um povo que entende isso que a gente acabou de estudar aqui, o quê? Eu tenho um poder para gerar do zero, eu tenho um poder para multiplicar aquilo que chega às minhas mãos, eu tenho uma vida e não qualquer vida, uma vida em abundância. Quando o povo entende ou tem a revelação do quanto tem da parte de Deus, é tão fácil falar sobre dar. Com esse povo que entendeu que tem tudo e tudo que tem vem de Deus, a Bíblia nos ensina, mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Pergunta, irmão, você fica mais animado em dar ou em receber? Alô, me responde, irmão, você fica mais animado em dar ou em receber? Dá. Aleluia, esse é o padrão bíblico. E eu sei que o mundo nos ensinou que o bom é receber. A escola, em casa, o que é bom é receber. Mas Deus nos chama para um padrão.
qual padrão? Vida abundante, no qual o mais importante é dar. É por isso que nessa igreja, quando pessoas recebem cestas básicas, a gente não acostuma elas com isso, não. Não é? Porque é fácil, irmão, para o ser humano se acomodar. Falar, eu estou recebendo a cesta básica, a igreja está ajudando aí. Não, irmão, a gente não dá só o peixe, não. A gente não dá só o pão, não. A gente dá a vara para você pescar. A palavra da fé que pregamos funciona também para você, que está passando possivelmente por um momento de falta. Então, não damos apenas a cesta básica, mas te ensinamos aquilo que a Bíblia diz. Por quê? Porque ao pobre é pregado o Evangelho. O que é o Evangelho? São boas novas. O que é uma boa notícia para um pobre? Ei, você não precisa mais ser pobre. Jesus pagou o preço pela tua vida, para te dar uma vida e vida em abundância. Aonde a falta não vai te parar mais. Eu não sei você, irmão, mas eu não gosto de procurar e falta me interromper ou me impedir de fazer algo. Não sei se você já quis comprar algo ou fazer algo, você diz, rapaz, não tenho. Quem gosta disso aqui? Ninguém. Agora, a Bíblia também nos ensina que Deus está interessado na nossa prosperidade. E dentro desse contexto, eu quero ler agora, 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 6. Eu vou terminar com esse texto. O texto que a gente sempre lê para falar sobre dízimos e ofertas. 2 Coríntios 9, 6. A Bíblia diz, isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Continuação, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, quando a gente fala, irmão, sobre dar, você tem que estar animado. Quando a gente fala sobre dar, irmãos, eu não estou falando apenas sobre o contexto da igreja, mas quando alguém chega perto de você, rapaz, eu estou com falta, e você diz, eu tenho para dar. Isso tem que deixar você animado. Por quê? Porque Deus ama a quem dá. E não é apenas quem dá. Se Deus fosse interesseiro, o texto terminaria no dar. Mas Ele quer que você dê e dê com alegria, dizendo, Pai, obrigado, porque eu tenho para dar. O que é alguém que tem que dar e dá com alegria? É alguém que entendeu o que é viver e viver em abundância. Deus ama a quem dá e dá com alegria. Coloca o texto, por favor, novamente. Versículo 7. Versículo 8. Continua. Deus pode. Agora é interessante, porque ele diz alguém que dá, alguém que faz algo. Deus ama a quem dá com alegria. E no verso 8 a Bíblia diz, Deus pode. E isso aqui, irmãos, me encoraja demais. O fato de Deus poder. Deus pode fazer-vos, eu, você, cada um de nós aqui. Deus pode fazer-vos abundar. E eu sempre gosto de olhar esse texto até cada vírgula. A Bíblia diz, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Diga em toda graça. Não, mais animado, diga em toda graça. Oh, aleluia. Deus pode. Deus pode, irmão. Deus pode. Deus pode. Talvez o teu esposo não possa, o teu patrão não pode, mas o teu Deus, o meu Deus, Ele pode fazer-vos abundar em toda graça. Agora, qual é o propósito? Coloca lá o versículo. Em toda graça, a fim de quê? Ou seja, qual o propósito de que eu abunde em toda graça? Para que tendo sempre. Eu não gosto de falta, irmão. Eu não gosto de falta. E Deus está trazendo a gente para um sentido de pensar e de viver, onde nós podemos ter sempre. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que você tenha sempre, em tudo. Tendo sempre e em tudo. Ô, irmão. Agora me diz se isso não é motivo para a gente dançar no momento de dar dízimo e oferta. Eu acredito que a gente tem que aprender com nossos irmãos africanos. Porque esse povo entendeu, Deus pode. Deus pode, irmãos. E deixa eu te dizer, se você parar e deixar lá a sua torneira aberta na sua casa, e sair de casa, ficar um mês fora, sua casa, quando você voltar, vai estar alagada. Mas deixa eu te dizer, a torneira é limitada. Agora, o mar não.
E o que Paulo está dizendo, Deus pode ser que teu salário seja essa torneira. Mas o mar, Deus, Ele pode. Em Deus não há falta, irmão. Em Deus não há espaço para falta. E Paulo está dizendo, olha para esse Deus, porque Ele pode. Diga, o meu Deus, Ele pode. Aí ele diz, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Verso 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Verso 10. A Bíblia diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento também suprirá, diga suprirá, e aumentará. Ei, irmão, presta atenção, até quem aumenta a tua sementeira não é o teu trabalho, é Deus. Porque se o teu trabalho, irmão, se você tem um aumento lá, o que Paulo está nos inspirando entenda que se sua sementeira está aumentando é porque Deus está fazendo com que aumente. Sabe aquela promoção no trabalho que você está crendo? Vem e é por causa do Senhor. Aleluia. Ele dá semente, Ele supre e aumenta a vossa sementeira. E multiplicará os frutos da vossa justiça. Verso 11. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, diga por meu intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então as pessoas, depois de estarem do nosso lado, têm que olhar e falar, graças a Deus. Sim, irmãos, é pela oração que você vai fazer por ela, mas também é porque você vai ter sempre, em tudo, ampla suficiência. Aleluia. Verso 13, verso 12, pode deixar aí. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Verso 13, para terminar, visto como na prova desta ministração, ou seja, as tuas ofertas são uma ministração diante de Deus. Aleluia. É por isso que a gente precisa avaliar como estamos indo entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Porque é uma ministração diante de Deus. E Paulo está falando para essa igreja. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Amém, irmão? Você pode dar um glória a Deus? Diga, eu tenho vida. E vida em abundância. Diga, eu não tenho falta. Diga, eu sou suprido. Diga, o meu Deus pode fazer com que eu abunde em toda graça, a fim de que eu tenha sempre, em tudo, ampla suficiência. Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque essa palavra ela vai frutificar em nossos corações. E vai, Pai, fluir para as nossas mãos, para os nossos pés, para a nossa mente. Nós, Pai, queremos andar nesse lugar que o Senhor projetou para nós. Vida e vida em abundância. O Senhor deixa claro, Pai, na sua palavra que o Senhor se alegra com a nossa prosperidade. E, Pai, nós queremos andar nesse fluir de prosperidade, aonde não nos veremos como os pontos finais, mas seremos, Pai, como um leito de um rio que vai passar a água, aonde essa prosperidade, Pai, vai nos molhar, mas vai alcançar outras pessoas. Te damos graças, Pai, no nome de Jesus. Você que orou e creu, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus.